Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planejamento Sucessório Cast, um podcast no qual a Ana Carolina Bruchado e eu idealizamos como um espaço de reflexão, né, Ana? Para a gente tratar de vários assuntos que compõem aí esse universo do planejamento sucessório, não é isso, Ana? Isso aí, Isabela. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, Isabela. E hoje o tema é um tema bastante curioso, vamos chamar assim, né? Que tem sido objeto de um debate muito grande. E aí, Sim. Isabela? Tchan, 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 Nós tchan. vamos falar hoje de um assunto que não sai da mídia já há muito tempo. Sabe qual é? Sobre o caso Gugu. Sobre essa sucessão do Gugu após a morte, né, desse apresentador que nos deixou em 2020, não é isso? 19, eu acho. 2019, É, exatamente. Então, nós vamos falar, mas não enfrentando especificamente as nuances do processo, detalhes, né, Ana? sim. Mas nós vamos tratar dos assuntos, quais são os reflexos do planejamento sucessório dentro do caso Gugu. E nós vamos encontrar vários assuntos, né, Ana? Isso, é como a gente não conhece o processo, né? A gente não pode falar, vai ganhar, vai perder, tá certo, tá errado, né? Quais são os elementos de prova, a Até por gente não uma pode questão dizer. ética, né? A Com gente não pode certeza, enfrentar. com certeza. Mas a gente pode usar esse caso como um objeto de estudo aqui junto Sim. com vocês, né? E para dizer assim, olha, se o planejamento nesse caso, se seria um planejamento adequado, Sim. ou, né? Se quais são os elementos de interesse aqui para a gente. É claro que, de pronto, é difícil a gente falar que um planejamento está certo ou está errado, né? Sim. Porque, como a gente já disse aqui algumas vezes, todo planejamento ele parte de um desejo, de um motivo, de uma razão daquela pessoa que busca fazer. Então, às vezes, para mim, de acordo com os meus praquês, né, com os meus valores, a minha circunstância, aquele planejamento ali não tá adequado. Porém, de acordo com as circunstâncias, o para quê, o desejo daquela pessoa, daquele outro, né, daquele planejador, o planejamento está super ok. Então, a gente volta a repetir que assim, o planejamento ele é uma situação personalizada, Sim. customizada, é um alfaiate, né, que costura a roupa sob medida daquela pessoa, né? Então, assim, não tem Exatamente. jeito de pegar um pronto, uma fast fashion no planejamento, não tem jeito. Não, não tem como. É realmente algo muito personalizado. Então, assim, a gente vai então pegar esses elementos, né, para trabalhar esses elementos aqui com vocês hoje, que eu acho que é um assunto super interessante para a gente tratar, porque esse assunto dá pano para manga no direito sucessório. O professor de direito das sucessões pode ter esse caso, trabalhar ele o semestre inteiro, né, Com sobre vários, certeza. vários vieses, né, Sim, diferentes. tem vários assuntos jurídicos, tanto direito de família quanto direito sucessório, que a gente pode observar aqui, né, Ana? Com Então, certeza. não que a gente vá discutir assim, o Gugu, na hora que ele fez o testamento, cláusula X está certa, está errada. Não, o que a gente pode analisar? O instrumento que tem sido divulgado pela mídia, qual é a configuração familiar ali, o enredo, né, quando a gente fala de mapeamento do cliente. Então, a gente pode trazer esse caso de acordo com o que tem sido divulgado para a gente analisar. Então, assim, dentro do contexto do panorama em que ele tem 3 filhos, a mãe do filho quer reconhecer uma união estável, póstuma, mas será que existia união estável porque a gente encontra um outro tipo de planejamento familiar que também é planejamento sucessório, que é a coparentalidade? Então, dentro dessa perspectiva, qual é o caminho do planejamento sucessório? Quais são as lições? O que a gente aprende com esse caso? O que nós podemos aprender? O que nós podemos estudar, né? Seja para aderir ou não aderir, enfim. Então, nosso intuito aqui não é fomentar a polêmica e nem dizer se está certo ou está errado, né, Ana? O que a gente vai Hum. trazer é só esses elementos gerais que estão relacionados ao caso e que a gente pode tratar dentro do nosso podcast, já que nosso espaço é para refletir, pensar e a crescer aí no universo planejamento sucessório com as temáticas discutidas. Então vamos para a primeira questão que a gente enxerga aí, né, Isso Ana? aí. O que a gente pode ver, né, Isabela? Assim, primeira coisa quando a gente está diante de um caso de planejamento sucessório, a gente busca pensar o seguinte: bom, existe uma estrutura familiar aqui dentro desse caso para que a gente possa ser para que possa ser o nosso ponto de partida. Lá no escritório eu sempre falo assim com os clientes: bom, qual é a situação da lei sem planejamento familiar? Porque assim, planejamento sucessório, desculpa. De certa forma, o que a lei estabelece já foi um planejamento que a própria lei instituiu, Sim. né? Ou seja, se você não fizer nada, qual a situação daquela sucessão?
E aí, a partir daí, dessa situação, sem o planejamento próprio, vamos chamar assim, é o nosso ponto de partida. Para isso, a gente precisa de saber do status familiar daquela pessoa. Ele é casado, vive em união estável, namora, é preciso de oficializar algum desses instrumentos, né? E a situação que chega para nós, né, para o grande público aí a partir disso, é exatamente discutir, como primeiro ponto, se houve união estável ou não. Sim. E aí eu acho que assim, foi muito interessante, eu fiquei brincando na época, que eu falei, gente, um assunto que eu achei que já estava assim, já tinha uma pá de cal sobre isso, que a gente já estava talvez doutrinária e jurisprudencialmente resolvido, é o seguinte: quais são os elementos necessários para existir uma família, né? Uhum. Porque o tema aqui é: teve união estável ou não teve união estável? Porque se teve união estável, ela é herdeira legítima, já que hoje segue a ordem de vocação hereditária estabelecida no artigo 1829, Sim. né, do Código Civil, lá por força da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, seria necessário saber se há união estável, se não há união estável. E aí, paralelamente a isso, ao que tudo indica, supostamente existe, ou existiu, ou existiria, né, algum companheiro de uma outra união, e que então seria colocado de novo em xeque a questão de eventuais famílias simultâneas, né? Uhum. E se abre aí esse debate novamente. Por que eu falei que a gente está resgatando isso? Porque, assim, se a gente for pensar lá no artigo 226 da Constituição, a gente percebe que nós já sabemos, né, graças ao professor Paulo Lobo, que tem um texto que desbravou esse tema, que aquela enumeração que tem ali não é uma enumeração taxativa. Então, união estável, família monoparental e casamento é uma enumeração exemplificativa. Mas ainda assim não resolve o problema para nós, Sim. porque a gente precisa de saber se aqueles elementos lá do 1723 do Código Civil, ou seja, para união estável, união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, esses requisitos eles pressupõem? Ah, tem que ter relação sexual, não tem que ter relação sexual, né? O que significa o intuito de constituir família? E aí, Sim. Isabela? E aí a gente esbarra também nessa figura do namoro qualificado, né? Porque a forma de se relacionar das pessoas, ela foi mudando com o tempo. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente chegava assim, pessoas que queriam se relacionar, elas se encontravam pontualmente, finais de semana, alguma festa, não dormiam na casa do outro, não moravam juntos, né? Muitas vezes as pessoas hoje têm filhos e continuam namorando, e aí a coisa vai se complicando, né? Porque os elementos para constituir a união estável que a lei determina, eles são extremamente subjetivos e vão se misturando de tal modo em que talvez a gente entende o seguinte: o elemento da publicidade, né? Ser público perante as pessoas. E se a pessoa se relaciona, se entende como marido e mulher, companheiro e companheira, mas são pessoas mais discretas e não gostam de expor aquilo, sei lá, para um viés cultural, ou porque tem um caso no escritório que eles não gostavam de se chamar de companheiros porque a mulher queria ter casado e o homem não, então ela se sentia mal, então ela não se tratava assim, apesar deles viverem dessa forma, sabe? Então, como que a gente consegue efetivamente esmiuçar essa união estável diante desses cenários, né? De ter filho, mas namora, esse intuito de constituir família, para quem é noivo, ele já começou agora, ele é para o futuro. Então, assim, em que momento que a gente vai identificando esses requisitos? E aí tem o STJ, eles falam dos requisitos acidentais, né? Que são cumulativos, esses requisitos elementares. Até quando eu vou dar aula sobre o assunto, eu falo que é a teoria atômica da união estável, né? A gente imaginar um átomo, ele tem o núcleo e os prótons e elétrons que orbitam. Então, o núcleo seria o artigo 1723, que traz união pública, contínua e duradoura e no intuito de constituir família. E o que orbita seria se tem prole comum ou não, se mora junto ou se tem algum tipo ali de ajuda, auxílio, né? Se constitui o patrimônio ou não, se tem alguma dependência econômica. E ainda assim tem pessoas que se enxergam como namoro. E no fundo, no íntimo, é o que elas desejam mesmo, né? E aí é o que vai tendo, assim, que eu acho que é o grande boom que a mídia traz, é dessa dúvida, né, Ana? Diante dessa, é, de uma pessoa que aparecia mais ao lado
do Gugu e que tinha filho com ele, e a outra pessoa que alega que tinha, sim, um relacionamento com ele, né? Então, Eu vejo que assim, talvez a gente ainda precise caminhar um pouco, amadurecer um pouco assim como ordenamento jurídico, para perceber que com essas relações tão íntimas das pessoas, é muito difícil a gente colocá-las numa caixa, sim. né? É claro que eu acho que assim, o direito de família ele precisa de ter, e a gente já caminhou muito, né? Se a gente olhar para trás, a gente já caminhou muito para dizer o seguinte: o direito de família ele precisa de ainda evoluir um pouco, no sentido de que não é o direito, não são as pessoas que devem se formatar nas caixas jurídicas, Sim. mas é o contrário. É o direito que tem que se adaptar aos relacionamentos humanos, às necessidades das pessoas, porque afinal de contas nós vivemos num mundo plural, né? O nosso Estado é democrático, ele é pluralista e não tem como, em termos assim de afeto, de relacionamento, nós estabelecermos o que pode, o que não pode, né? Eu acho que assim, no direito a gente tem que pensar quais são os requisitos para existir uma família. E aí que tá, né? Se aqueles forem os requisitos, se aquele for o modelo de vida boa, de vida que realiza para aquelas pessoas, eu acho, quem somos nós, né? Nós do direito temos essa pretensão de completude, né? Apenas Uhum. uma pretensão, Sim. porque eu acho que assim, o próximo passo é não ter nem essa pretensão, mas assim, quem somos nós para dizer que ali não existia uma família? Uhum. É claro que eu não quero ser aqui ingênua no sentido de falar com vocês, não, qualquer coisa é família, república é família. Pode até ser. Eu não acho que nós precisamos de ter um modelo excludente. Mas nós precisamos de ter, obviamente, provas, né? E aí eu acho que é isso, para demonstrar que dentro daquele relacionamento, daquele entorno familiar, aquelas pessoas viviam daquela forma e para elas aquilo era uma relação familiar. Né, dentro daquele modelo, daquela situação. Então, assim, eu digo que hoje a gente vive, em termos assim de jurisprudência, de doutrina, o que nós vivíamos lá, sei lá, há 15 anos atrás, ou mais até, em relação ao debate sobre a união homoafetiva, né? Uhum. É família, não é família? Hoje a gente tem o desafio das uniões poliafetivas, né? Sim. É família, não é família? Pode declarar no cartório, vem o CNJ diz que não e tal. Então, assim, eu acho que essa pergunta, que é uma pergunta antiga, o que é necessário para ter uma família, é uma pergunta antiga, mas que as respostas precisam ser sempre atualizadas. Com Né? certeza. Atualizadas com a sociedade que a gente vive, com os anseios das pessoas e verdadeiramente com o que família significa para aquelas pessoas. Né? Uhum. Então, assim, o pressuposto de haver sucessão é existir família. Né? Agora, como que vai ser a sucessão? É claro que hoje, o 1829, o artigo do Código Civil, ele tem fórmulas sucessórias de acordo com cada tipo de família. Se é descendente, se é ascendente, se é cônjuge, companheiro, né? Se é colateral. Então, a gente tem, a partir desse grau de parentesco, por quê? Porque o princípio da solidariedade familiar nos diz o seguinte: maior proximidade presume-se, uma presunção absoluta que por ora, em razão do princípio da intangibilidade é legítima, mas presume-se maior dependência financeira, Sim. né? Então, por isso que a gente tem esses modelos sucessórios. Mas a gente tem sempre que se atualizar. Veja para você pensar, Isabela. Hoje a gente fala, por exemplo, que a sucessão dos ascendentes é por linha materna e linha paterna, divide por 2. Mas na multiparentalidade, né? Se a pessoa tem 3 pais, como é que faz? Ah, se são 2 mães, eu divido por 2. Não, qual que é a rácio? Qual que é o espírito da lei aqui, a finalidade? É atribuir igualdade às linhas Uhum. parentais, né? Então, se eu tenho 3 pais, não interessa se é 2 mães e um pai, 2 pais e uma mãe, nós vamos distribuir pelo número de pais. Sim. Então, a gente tem ali aquela regra fechada, mas que precisou ser atualizada pela interpretação. Então, Uhum. de certa forma, quando a gente discute aqui o que é necessário para ter uma família, à luz desse caso, eu acho que a gente precisa de ter essa investigação probatória, né? Sim, Assim, dos claro, para elementos os de como que elementos funcionou de como que aquela funcionou, sistemática. do que significava aquele relacionamento para eles, Sim. né? Porque eu acho que parte um pouco dessa ideia. Né? Para a gente poder começar a pensar. E eu acho que assim, o que mais me ensinou, Isabela, nesse caso, é ver isso. Olha, a gente precisa nos atualizar, nós precisamos nos atualizarmos a respeito das relações sociais.
né? As relações mudam, os anseios sociais mudam e o direito ele precisa de estar sempre antenado com isso, Com né? certeza. Porque não adianta um velho direito para novos anseios, um velho direito para novas famílias, E não né? vai se encaixar, e ele vai excluir, né. As pessoas passam a ser desassistidas, É, e aí a gente entra naquela máxima do que é justo e injusto da perspectiva de quem ali se relacionava de uma forma harmônica em vida, tinha ali toda uma sistemática, né, resoluções entre aquelas pessoas que se enxergam como família, e para depois da morte aquilo tudo acaba. é, Então, assim, é importante ter essas com reflexões, né. certeza. E essa interpretação, utilizar o direito, pegar a norma, mas ter uma interpretação de qual é o sentido, né? O que o legislador queria quando ele criou aquele padrão normativo? Era excluir ou proteger? E Uhum. dentro daquilo do que ele queria proteger, porque às vezes é uma visão assim, que quando a gente traz criatividade jurídica, a gente traz esse exercício de pensamento e reflexão para a gente não sair fora da legalidade, mas também não deixar as pessoas desassistidas, que é uma grande luta para quem atua no direito acessório, né, Ana, de conseguir cada vez mais modernizar, apesar da lei não se modernizar. Então, como trazer isso, né? Então, assim, independente da crença que vocês tenham, mas para quem tem uma religião que segue a Bíblia, basicamente como interpretar a Bíblia. Não interpretar de uma forma literal, mas se entender qual era o sentido dela, para trazer para o hoje. Então, talvez na lei, para a gente conseguir ali trazer algo que seja um pouco de atualidade, é essa interpretação, né, Ana? E também, assim, nós temos os princípios e valores Sim. constitucionais, né? Eu acho que, assim, o intérprete, ele nunca pode se esquecer disso, né? Ou seja, qual que é o sentido dessa norma hoje? Né? Então, assim, é a Constituição que dá unidade ao sistema. Sim. Então, essa é a fórmula, porque se a gente for pensar, a lei só faz sentido se aplicada a uma realidade. A lei por si só, sem os fatos, qual que é o sentido que ela tem, né? Nenhum. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é pensar na existência dessa família ou não, porque isso vai influenciar na hora de distribuir pelo menos a parte da legítima. Com E o certeza. segundo tema, a segunda grande questão aqui, né, Isabela, que sim, tem sido muito comentada, é o testamento, né? Uhum. E assim, querendo ou não, o que eu percebi é que às vezes isso é narrado de uma forma, mas que na verdade a mídia traz um assunto que não é exatamente esse o sentido jurídico da situação. Explica aí pra gente, Isabela. Bom, porque é o seguinte, trouxeram CC uma questão de, ai, porque no testamento ele quis excluir os filhos, diminuir, trazer uma visão um pouco de negatividade ou de como se fosse algo querendo ir contra a proteção, esse princípio de solidariedade familiar, porque dentro do instrumento de planejamento sucessório que o apresentador escolheu foi o testamento. E ele colocou ali não somente os filhos, mas sobrinhos e uma pensão para a mãe dele. Então, assim, diante desse cenário, foi se questionado porque ele trouxe 100% do patrimônio para dentro ali do testamento. E o que a norma diz? Que a gente só pode que o testador só pode testar aquilo que for disponível. Então meio que mudou a lógica, né, do que traz ali dentro, mas assim, não de modo que fosse prejudicar, né? Sim, sim. É que eu acho que assim, a gente acaba que tem essa norma que você falou que ela é super importante, que o testamento ele cuida da parte disponível, Uhum, certinho. Só que nós esquecemos do artigo 2014, que diz o seguinte: olha, o testador, obedecidas as regras de igualdade, e aí eu falo assim, qualitativa e quantitativa, ele pode dispor a respeito da legítima. Isso significa o seguinte, não é que eu posso simplesmente não prever o destino de bens para os meus filhos no que se refere à sucessão legítima, mas eu posso fazer o que a gente chama de testamento partilha, sim. que já determinar a partilha da legítima no testamento, tendo como premissa essas regras de igualdade Uhum, quantitativa e qualitativa. Então, a partir daí é que eu acho que é o, o- a chave, né, que a gente precisa de virar para entender esse testamento dele, né? sim. Alguns elementos que eu acho importante aqui a gente pensar. Ele morreu de repente, né? Então, assim, ele não estava com uma doença, ele não estava nada.
e jovem, muito jovem. Sim. O que, primeiro, nos traz uma ideia de que, assim, todo momento é um momento de planejamento, né? Então, não tem um momento ideal, não tem quando eu sou velha, não tem quando eu for mais de Tem uma idade, não tem quando eu idade sou idosa. certa. Não. Eu acho que todo momento é o momento. Uhum. Então, acho que essa é a primeira Lição. questão aqui que a gente pode. Isso, a primeira lição que a gente pode tirar, que já foi. Isso bateu muito na nossa tecla na pandemia, né? Na pandemia, nós percebemos que tinha umas pessoas mais frágeis que as outras, mas o coronavírus não escolheu idade, né? O Sim. negócio foi muito. Eu vi na mídia que até a cantora Marília Mendonça decidiu fazer um testamento, se organizar de certo modo, por conta da pandemia. Mas a pandemia mexeu muito com a Sim, gente, né? Eu sim. acho que mostrou que não dá para ficar adiando isso mais. Que a morte ela vai acontecer, a gente não sabe quando. Isso, Então, isso. trazer essa organização, essa previsibilidade do que vai acontecer depois da sua morte é algo assim que a gente precisa pensar, né? Com certeza. E levar isso para a sociedade de um modo geral. Com certeza. Então, acho que isso é uma coisa. E a segunda coisa é isso que você falou. Ele fez um testamento, e ao que tudo indica, né, para quem quiser conferir, gente, é o recurso especial 2.039.541 de São Paulo, no STJ, né? Um acórdão que está Isso. disponível com a consulta pública. Uhum. E assim, e no testamento o que a gente percebeu é isso, que ele, né, fez a partilha da parte legítima e fez algumas destinações a respeito do disponível. Uhum. Aí, outra leitura que eu achei equivocada, que se fez disso, é a seguinte: não excluiu a companheira. Não, não excluiu a companheira, né? A partir do momento daquela situação jurídica ali, que aguarda, né, a declaração ou não, uma decisão a respeito da união estável, o testamento está ok. Se vai suspender o processo de inventário, se vai fazer uma reserva de quinhão, né, isso são outros Sim. 500. Uhum. Agora, pensando no planejamento como um todo, um testamento ele é muito eficaz, né? Eu acho que assim ele acaba sendo sempre necessário ser atualizado, se pensar sobre ele, mas a gente precisa de às vezes assim entender que só o testamento às vezes pode ser insuficiente, né? Sim. Às vezes eu preciso de uma declaração de união estável, de um contrato, Uhum. uma declaração de namoro. Pensa como que facilitaria a vida das pessoas, né? Com Aqui, certeza. assim. Se tivesse esse outro documento, né? Se tivesse essas coisas resolvidas, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um planejamento, eu sempre pergunto, imagino que você também. Viva em união estável, é Aí eu faço no casado, mapeamento do cliente, né? tem que ter o estado civil. Tem que ter o estado civil, mas muita gente eu E- percebo o seguinte: não quero regulamentar, eu não quero dizer, eu prefiro ficar assim, né? Eu prefiro ficar assim, porque ainda às vezes não tem tanta certeza e tal. Mas aí a gente tem que ser propositivo, né? Sim. Assim, mas vamos investigar, vamos aprofundar esse assunto. É a hora Será da que gente é falar sobre mesmo? regime de bens. Com Talvez a consulta certeza. nem é sobre aquilo, mas falar de todas as implicações e os efeitos Isso. para a pessoa descobrir que se ela acha que casando não estava na separação de bens, ela está garantida de que o outro não vai ter menor participação do seu patrimônio, ela vai se equivocar porque na morte é outro efeito. É um grande susto, né, Ana, quando Nossa, as os pessoas clientes ficam com aquela cara descobrem. assim. Fico, meu Deus, e agora? Mas aí você sendo um advogado diligente, fazendo acho que foi no segundo, no terceiro episódio, a gente falou um pouco sobre isso. No segundo e no terceiro e no quarto. Uhum. Nós falamos sobre isso, né? Na questão do atendimento ao cliente. Então, por que começar sabendo como atender o cliente? Como mapear quem ele é, quais são os interesses, quem são os parentes próximos? E aí você vai entendendo. Tem ascendente, tem descendente, tem companheiro, tem cônjuge. Namora com alguém que pode transformar, e aí ele tem que ter essa consciência. Tem filho com alguém, talvez pode ser que volte. Será que essa pessoa não vai aparecer ali de algum modo? Então, aí que vai se descobrindo, né? Então, talvez só o testamento em si não vai afastar esse tipo de discussão que está acontecendo agora. Ah, mas ele fez o pacto e aí, em algum momento, trocou de regime, ainda assim pode ser que tenha alguma discussão? Pode, mas tem ali um lastro, né, por escrito. Porque eu acho que o grande ponto é, se no testamento foi omisso, eu acho que é uma pega para a corrente de quem acredita que ele não tinha um relacionamento herdeiro necessário enquanto companheiro ou companheira, né? As pessoas, a corrente que vai desse lado. Mas, em contrapartida, dependendo do momento que foi configurado, a união estável é uma união de fato. Então, ela vai acontecer ali, ó, no decorrer do dia, né? A Constituição respalda isso. Então, não adianta simplesmente fechar os olhos para a situação que pode acontecer. Mas, ainda assim, fica aqui a lição de que é importante olhar para além daquele instrumento
específico do planejamento sucessório, que seja, sei lá, constituir uma empresa, fazer um testamento, né, Olhar o Ana? todo, né? Eu acho que o Exatamente. planejamento, com essa ideia de organização, ela nos diz isso. Não adianta só eu fazer uma doação, só eu fazer um testamento. Eu Uhum. preciso olhar o todo, o contexto como um todo, para que seja alguma coisa que gere a eficácia buscada pela pessoa. Exato. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Isabela, sua opinião. Você acha que se ele tivesse colocado, por exemplo, no testamento uma cláusula para buscar evitar um litígio, né? Assim, não sei, talvez sanções premiais, sabe, para aquelas pessoas que falam assim, olha, gente, eu gostaria que não, se não houver litígio no meu testamento, eu vou premiar os herdeiros com, sei lá, X reais ou com X bens. Você acha que isso é válido no nosso ordenamento? Porque eu estou nesse momento pensando na minha vida assim, como poder plantar hoje cláusulas e conscientizar as pessoas de meios para evitar litígios futuros, entendeu? Uhum. Então, será que esse poderia ser um caminho? Poderia ser. O que a gente ia esbarrar é dentro dessa sistemática desses valores, em que ponto que não ia esbarrar em Isso, legítima, né? Eu isso. acho que seria nesse ponto, Trabalharia a disponível, né, na dele parte ali. disponível, Concordo com você. né? Eu acredito que seria isso. E agora o grande finale, né, gente? O grande finale é o seguinte: é o assunto de última hora. Parece que apareceu aí parece que apareceu, ficou É. bom, né? Mas um suposto filho aí que deseja ser reconhecida a paternidade póstuma. E aí, Sim. isso atrapalha alguma coisa, o planejamento sucessório? O que vai acontecer é uma redução da participação, né, desses herdeiros que foram contemplados nesse testamento, porque a gente está trabalhando, tendo como referência o testamento, porque se ele teve um relacionamento ou não, ainda está sendo discutido. E o Uhum. testamento é válido. Então, esse provável filho, eu vi até que parece que as filhas aceitaram fazer o DNA com ele. Então, acho que em breve a gente deve descobrir se ele tem mais um filho ou não. Então, ele vai entrar para a gente entender que dentro dessa parte de legítima, ele tem que ter um mínimo para ele. E entra a questão, né? Então, ele não vai ser contemplado se, caso passar dessa parte disponível, ele teria participação ou não. Pois é, olha Depende só da para você ver. redação desse testamento, né? Exatamente, isso que eu ia falar, que depende da redação, porque a princípio, né, é até caso de rompimento de testamento. Sim, Então, se ele previu, por exemplo, que o testamento não se rompe, embora possam aparecer outros herdeiros necessários, aí a gente vai ter que fazer uma adequação. Se não previu, sim. a gente ainda tem essa hipótese de rompimento. Ou seja, cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui com o nosso episódio de hoje, né? E aí, deixe seus comentários, se surgiu alguma dúvida, algum insight, alguma reflexão, não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever nos nossos canais, viu? Esperamos vocês no próximo episódio, né, Ana? Isso aí, até a próxima, vai ser um prazer a gente estar junto de novo aí, tá? É isso mesmo.